é Ariclenes Barbosa Azevedo, eu sou professor de Ciências e nós vamos explorar hoje o reino fungi. Essa aula é destinada para alunos do 7º ano. Os objetivos dessa aula são conhecer as características gerais dos fungos, nós vamos identificar os fungos a partir de descrições de suas características, nós vamos diferenciar os fungos quanto à reprodução sexuada e assexuada, e a estrutura, então o corpo de frutificação do fungo. Nós vamos compreender que os fungos eles são seres eucariontes e heterotrófos. Eucariontes por conta da sua célula e heterotrófos porque eles não produzem seu próprio alimento. Para início de conversa, alguma vez, quando você se já deixou na sua casa um alimento, um pão por vários dias, aparecem várias características, é a aparição de um fungo que é o bolor, Ele pode ser capaz aí de se decompor essa matéria orgânica que está ali, aquele pão, aquela fruta, ele vai aparecer e vai ficar com esse aspecto, É o famoso bolor, Todos os fungos, eles são organismos heterotrófos, porque eles se alimentam de outro organismo. O fungo, eles estão reunidos no reino fungi, como o próprio nome já sugere. Fungos, reino fungi. E eles são formados aí também com cogumelos, bolores, leveduras, dentre outros. Esses são os seres que são caracterizados, que são inseridos ali no reino fungi. Devido ao formato dos cogumelos, eles foram considerados também plantas, mas diferente desses órgãos das plantas, os fungos eles são heterotrófos. As plantas são autótrofas e os fungos eles são heterotrófos. Eles se alimentam por absorção, então eles absorvem os alimentos ali. Então isso quer dizer que eles se alimentam de outros seres vivos, e matéria orgânica em geral. Os fungos se alimentam de outros seres vivos e matéria orgânica em geral, diferentemente das plantas. Tá? Além disso, eles são seres eucariontes. Eucariontes porque a célula que os forma, as células elas têm núcleo, são células eucariontes. Eles podem ser encontrados aí tanto em espécies unicelulares formadas por uma única célula, e eles podem ser também multicelulares, um emaranhado de células. Um adendo para multicelulares, muitos cientistas da comunidade aí, já entendem e já tem material vindo aí em novos livros, colocando os fungos como seres multicelulares, diferenciando ali os seres pluricelulares. Então, um unicelular formado por uma única célula, multicelular, um emaranhado de células ali, mas eles não têm tecidos especializados, órgãos especializados. Por isso que eles estão classificados como multicelulares. Dentro do reino fungi, nós temos aqui os representantes conhecidos aí, Podemos citar lá os mofos e bolores, na imagem aqui, os cogumelos com o corpo de frutificação, que é chamado de chapeuzinho, aqui com os cogumelos, leveduras que são unicelulares, e nós temos alguns fungos aquáticos, unicelulares aí. A maioria desses fungos, eles crescem em ambiente terrestre e podem ser parasitas, parasitas simbiontes, e são considerados também sapróbios, decompositores da matéria orgânica. Tá? Os fungos parasitas que provocam doenças, e presentes aí na maioria dos animais, os fungos causadores de doença. Os mofos e bolores, dentro da espécie de alguns fungos, eles são espécies que se desenvolvem em matéria orgânica, fazendo a decomposição. Os mofos e bolores eles vão lá fazer a ciclagem da matéria orgânica, fazer uma decomposição, reciclando a matéria orgânica. Eles são considerados aí fungos zigomicetos, classificados como fungos zigomicetos. Mofos e bolores, eles fazem a decomposição da matéria orgânica, E em quais lugares nós podemos encontrar esse tipo de fungo em nosso dia a dia? Os mofos e bolores nós encontramos aí nos alimentos, em algumas casas, em regiões onde está bastante úmido, ele se aproxima dessa região e toma essa região, tá? Um exemplo aqui onde nós encontramos, a imagem mostra aqui a fruta, outra fruta, nós vamos encontrar os mofos e bolores aí. Um tipo de mofo muito comum no nosso dia a dia é o bolor de pão e frutas, que a imagem nos mostra aqui. Outros tipos de fungos são os cogumelos e leveduras. Cogumelo é um nome comum dado às frutificações de alguns fungos do filo Basidiomycota. Filo Basidiomycota, dentro do reino fungi, eles possuem um corpo de frutificação composto por uma base. Então eles têm uma base com um corpo de frutificação que nós chamamos aí de chapéu. Tá? Esses são os cogumelos.
Tem várias espécies de fungo cogumelo que estão dentro do filo Basidiomycota. As leveduras são outras espécies de fungos, são fungos unicelulares, tá? Possuem um duplo papel como organismo. Eles têm uma importância, né, na indústria, tá? Porque eles são comercializados, né, e participam aí da indústria alimentícia, né, na fermentação alcoólica, tá? Produção de álcool, bioetanol, e eles estão classificados lá no grupo dos ascomicetos. Grupo dos ascomicetos, as leveduras, fungos unicelulares. Tem uma importância bem relevante na indústria, porque na indústria e na pesquisa, porque eles são utilizados aí na fermentação alcoólica, né, e produção de alguns alimentos aí derivados do leite. Outra classe dos fungos é o Chytridiomycetus. São fungos mais antigos e são conhecidos pelo ciclo de vida único e sua capacidade de sobreviver em ambientes aquáticos, como rios, lagos e solos úmidos. Os Chytridiomycetus, eles são parasitas, né? Se alimentam também da matéria orgânica morta. Esses fungos podem causar doença, tá, em outros seres, inclusive em nós, seres humanos. Como que é formado o corpo do fungo? O corpo do fungo, a maioria deles, que eles são multicelulares ou emaranhado de células, com o corpo constituído por hifas. Então, os fungos multicelulares, eles são compostos aí de hifas. Mas o que é uma hifa? Hifa são esses emaranhados, né, que o conjunto de várias hifas nós chamamos de micélio. O corpo de frutificação é chamado de chapéu. São compostos aí por esse emaranhado de tubos, né, ramificados e envolvidos por uma parede de quitina. Então, os fungos são formados, né, por uma parede de quitina. Esse emaranhado é chamado de micélio. Esses tubos que compõem o micélio é um conjunto aí de várias hifas, né, que compõem o corpo, né, o formato dos fungos. E no formato dos fungos, aí do corpo do fungo, nós temos aí a organização, né, de vários filamentos, né, esses filamentos, né, de hifas, né, com várias partes, várias células se juntando para formar uma hifa, e a hifa se juntando nós temos o micélio. Ainda no corpo dos fungos, nós temos aí o corpo de frutificação. O corpo de frutificação, que nós chamamos de chapéu aqui, responsável pela reprodução dos fungos. A reprodução dos fungos ocorre tanto de forma assexuada como de forma sexuada. Eles vão produzir uma espécie de esporos. Esporos vão ser liberados no ambiente e a partir desses esporos vão surgir novos fungos, os fungos multicelulares. Então o corpo de frutificação vai produzir, né, os esporos, né, que é uma reprodução especial dos fungos aí. Na imagem nós vemos aqui, no gifzinho, a exploração, né, a exibição de vários esporos, né, sendo lançados no ambiente para que surjam novos fungos. Classificação dos fungos ao longo da história da humanidade, né, nossa compreensão do mundo natural tem sido moldada por observações. Então, ao longo da história foi observado, né, que muitos, né, fungos eram parecidos com as árvores. Só que já foi separado e agora eles estão reunidos, né, junto no mesmo grupo, né? Parecem árvore, mas não são árvores. São classificados do reino fúngio, reino separado, né? Então, muitos fungos eles compartilham o mesmo habitat que as plantas. Por isso que houve uma confusão ao longo da história e eles crescem no solo ou em matéria orgânica, em decomposição. Então, vão ser os recicladores, né, da matéria orgânica no ambiente. A proximidade física e a associação com as plantas pode ter levado os antigos a agrupá-los juntos com as plantas, mas hoje eles já estão reunidos, né, separados do reino das plantas. Assim como as plantas, os fungos também produzem estruturas reprodutivas que liberam esporos para a reprodução. Essas estruturas podem ter sido interpretadas equivocadamente, né, aos frutos e sementes das plantas. Na reprodução dos fungos, que acontece de duas formas, de forma assexuada e de forma sexuada, nós temos lá as leveduras, né? Elas podem reproduzir de forma assexuada, por processos que nós chamamos de gemulação ou brotamento. Brotamento na imagem aqui representa uma levedura, que é uma espécie de fungo unicelular, e ela vai se reproduzir, né? Essa espécie de fungo, né? Fungo unicelular, levedura, vai se reproduzir por assexuada, forma assexuada.
por brotamento ou germinação. Esse aqui é um exemplo de brotamento, né, do tipo de reprodução do fungo da levedura, que é a assexuada. Outro tipo de reprodução dos fungos é a forma de reprodução por troca de material genético. A troca de material genético já envolve reprodução sexuada. A reprodução sexuada os fungos são capazes de se reproduzir por troca de material genético. Reprodução sexuada, corpo de frutificação, vai liberar no espaço, no ambiente, os esporos, e esses esporos, né, vão cruzar com outro esporo de um outro fungo, e assim gerando um novo indivíduo com troca de material genético. Reprodução sexuada, troca de material genético, fungo com reprodução sexuada. O que vimos nessa aula? Nós vimos aí muitos exemplos de fungo, né, que estão presentes no nosso dia a dia, as características gerais dos fungos, unicelular, multicelular, reprodução sexuada, assexuada, e as características gerais dos fungos, o corpo de frutificação, que é chamado de chapéu, o conjunto de várias hifas é chamado de micélio, e os fungos eles estão presentes em vários ambientes como recicladores da matéria orgânica. Os fungos eles também estão presentes na indústria, como compostos de alguns elementos, indústria alcoólica, fermentação alcoólica, produção de etanol. Os fungos estão presentes em muitas pesquisas, para nos ajudar aí a compreender várias coisas. E estão presentes também, em algumas pessoas, causando doenças. Então, nessa aula nós exploramos aí, sobre o reino fungi. Obrigado, até a próxima.